Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de Revista Espírita, nesse clima gostoso, né? Até para a gente estudar, ficar um pouco em casa, no conforto do lar. Obrigado pela presença de todos, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje estarei fazendo a revista sozinho, né? Só contando com a ajuda dos benfeitores espirituais, porque nunca estamos sozinhos, né? E o Davi está realizando uma palestra, foi realizar uma palestra em Auriflama, e nós vamos dar continuidade. Só temos que agradecer, então, a presença de todos aí na nossa sala virtual, nos dando esse apoio, esse boa noite. Lembrando também que vocês podem participar fazendo perguntas, viu? Então, como sempre fazemos, vamos fazer uma oração para entrar em sintonia, né, com os benfeitores espirituais responsáveis aí por essa atividade e nos mantermos calmos para poder assimilar o conhecimento de hoje. Então, vamos orar. Então, vamos nesse momento acalmar a nossa mente, relaxando os nossos corações, adentrando ao espaço sublime da espiritualidade, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre os conhecimentos da doutrina espírita, principalmente em referência à revista. Só temos que agradecer, Senhor, aos benfeitores espirituais que nos trouxeram esse compêndio de luz, de conhecimento, que nos faz refletir e pensar sobre a nossa própria vida, contando com a ajuda de muitos espíritos que passaram por essas histórias, que hoje se encontram ou reencarnados ou no mundo espiritual, que eles possam também receber toda a nossa gratidão por nos emprestar essas histórias tão comoventes que nos ensinam muito. Por isso te rogamos, se conosco, Senhor, nos dê muita força, muita fé e perseverança para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra, através da abençoada doutrina espírita que ilumina o nosso caminho. Permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. É isso aí. Continuando, né, pessoal? Sempre é bom a gente falar dessa oportunidade do estudo, né? Principalmente através de muitos casos aqui que a gente vai explorar. E o objetivo realmente é trazer tudo isso para a nossa vida, né? Trazer para o nosso contexto da vida diária. E agradecer sempre a essas pessoas, né? Esses espíritos. Na época aí, muitos estavam encarnados, hoje estão no plano espiritual e, com certeza, encarnados de novo aí em vários lugares do mundo, a gente não sabe aonde, né? Cada um tem as suas provas aí para passar, mas que nos permitem falar da vida deles, né? São casos reais, né? Casos aí verídicos que Kardec vai fazendo o apanhado, né? Ou de jornais da época, né? Ou de pessoas que vão mandando cartas sobre acontecimentos que aconteceram em outros países, nos lares. Então, sempre é uma oportunidade muito grande adentrar aí, né, as nuances mais íntimas dessas histórias para aprender. Esse é o nosso objetivo, né? Bom, então, dando continuidade, nós estamos em novembro de 1864 e sempre a gente vai fazer um apanhado daquilo que a gente acha que é mais interessante. Muita coisa para ler, muita coisa para a gente aprender. E é claro que pelo tempo que nós temos, né, essa meia hora, a gente vai pegando aqui alguns casos ali um pouco mais tranquilos, até para durar uma, duas, três aulas no máximo, né? Senão a gente vai se perdendo um pouco no tempo. E um assunto interessante hoje chama, né, o título Variedades, que tem vários assuntos, né, de vários aspectos aí. E hoje o subtítulo, né, Variedades, é Suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo. E é interessante que até hoje, né, hoje acho que mudou muito, né? Mas há um tempo atrás aí a gente via que qualquer coisa que pudesse acontecer com a pessoa, alguma coisa, e de repente a pessoa fosse ou espírita, ou tinha outras regiões aí espiritualistas, né? Sempre tinha aquela tendência de falar, tá vendo, aconteceu porque a pessoa vai mexer coisa que não deve, fica aí atrás dos espíritos, né? Então tinha um senso comum onde acabava tendo esse julgamento de acontecer alguma coisa porque a pessoa está ou lendo algum livro que não pode, alguma coisa misteriosa, né? Claro que isso não tem nada a ver, né? A gente tem respeito ao pensamento de todos, mas tinha essas tendências. Hoje eu acho que é um pouco mais aberto, né? Hoje nós temos muito mais conhecimento, a gente está para questionar mais, tem muita informação. Eu acredito que não tenha tanto, né? Mas já teve um pouco isso mesmo, né? As pessoas desconhecem praticamente a doutrina e acham que é uma coisa ruim, que aquilo vai ter uma punição divina para a pessoa estar lidando com
espíritos, né, almas de outro mundo. Então, existe ainda essas superstições. Mas então nós respeitamos a opinião de cada um, né, mas a gente vai ver agora como que também naquela época era muito mais, né? Imagina só, em 1864, como que era, então, essa percepção em relação ao espiritismo, né? Então, tinha toda uma coisa mística por trás disso. Nós já vimos vários casos aqui, né? Os médios, muitas vezes, eram considerados pessoas, né, malucas, pessoas, assim, que não passavam confiança. Então, tinha muito preconceito, realmente, né, em relação ao espiritismo, mas dá para entender da época, porque não tinham conhecimento, né? Mas olha essa história do jornal, né? Conforme o Semáforo, o jornal de Marsella, de 29 de setembro, vários jornais se empenharam em reproduzir o seguinte fato. Anteontem à noite, uma casa da rua Paredes foi teatro de doloroso acontecimento. O industrial, que tem naquela rua uma loja de lâmpadas, deu cabo à própria vida, empregando para executar sua fatal resolução forte dose de um dos mais enérgicos venenos. Então, esse é o caso que o jornal está noticiando, né? Jornal bem sensacionalista, né? Mostrando esses casos, como a gente vê hoje também, né? Eis em que circunstância ocorreu o suicídio. Desde algum tempo, esse industrial dava sinais de certo distúrbio do cérebro, talvez em parte produzido pelo abuso de licores fortes, mas, sobretudo, pela prática do espiritismo, esse flagelo moderno que já fez tantas vítimas nas grandes cidades e que agora ameaça exercer sua ação maléfica até nos campos, né? Então você vê que o jornal é extremamente sensacionalista, né? O jornalista que escreveu não tem nenhuma preocupação com a verdade, ele quer chamar a atenção do fato, e aí ele vai jogando essas histórias sem entender o que é o espiritismo, né? Olha só, pela prática do espiritismo, ou seja, não tem nem sabe o que é, e para fazer esse tipo de julgamento, né? Então eles chamam o espiritismo de flagelo moderno, que já fez tantas vítimas nas cidades e agora quer nos campos está cometendo esses absurdos de influenciar uma pessoa a cometer suicídio. Então, olha como que o jornalista, né, nesse caso, foi irresponsável de não buscar as fontes verdadeiras, não fazer uma análise, não pesquisar, não analisar, não tentar entender isso, né? Mas, como hoje nós vivemos essas fake news muito fortes, né? Na época também isso aqui é uma fake news, né? Ou seja, só que aqui é no jornal, né? É muito mais limitado o acesso das pessoas. Hoje, a amplidão disso é uma coisa imensurável, não tem como dimensionar, né, o que leva a isso, né? Hoje é muito mais, mas naquela época também isso é uma fake news, é uma notícia falsa, né? Aonde quem escreveu não tem nenhuma preocupação com a verdade, né? Continuando. Não obstante a sua boa clientela, que lhe assegurava um trabalho frutífero, X, né, não estava muito bem de negócios e, por vezes, tinha dificuldade para efetuar seus pagamentos. Em consequência, seu humor era geralmente sombrio e seu caráter rabugento. Então, aí nós vemos a personalidade da pessoa, né, do Sr. X, né, ele tinha um problema ali não estava bem de negócio, estava com dívidas, né, abusava, até ele fala que abusava de licores fortes, mas, sobretudo, para o jornalista e para o jornal ali, é a prática do espiritismo que levou ele a esse ato deslocado aí. Bom, um comentário sobre o artigo agora, né? O artigo constata que o indivíduo abusava de licores fortes e que seus negócios não iam bem, circunstâncias que muitas vezes ocasionaram acidentes cerebrais e levaram ao suicídio, né? Então, quer dizer, é uma dica aí do que ele estava passando. Ou seja, abusava de licores fortes, estava com dívidas, isso é de uma certa forma, um resquício muito forte, né, em relação a levar a pessoa ali a cometer suicídio. Inclusive, já vários casos, está falando, vários casos aqui já que ocasionaram o suicídio, tinha como premissa, né, justamente essa questão aí da dívida e também da bebida, né, o abuso da bebida, né? Então, olha só, está fazendo essa colocação, né? Entretanto, o autor do artigo não admite essas causas, senão como possíveis ou acessórias, na circunstância de que se trata, enquanto atribui o conhecimento, sobretudo, à prática do espiritismo. É responsabilidade do jornalista ali não buscar as fontes, né? Ou seja, ele tinha essa informação. Ele fala bem, deixa bem claro aqui, ó, ele tinha problemas no negócio e ainda abusava de licores fortes, mas para ele, jornalista,
É a prática do espiritismo que vai levar ao suicídio, tá? A carta seguinte, que nos foi escrita de Marcélia, resolve a questão e ressalta a boa-fé, né, do redator. Aí ele fala assim, caro mestre, né, olha só, a Gazeta do MIDI e o Semáforo de Marcélia, de 29 de setembro, publicaram um artigo sobre envenenamento voluntário de um industrial, atribuído à prática do espiritismo. Tendo conhecido pessoalmente esse infeliz, que era da mesma loja maçônica que eu, a maçonaria ali presente, né? Inclusive a maçonaria veio da França, né? Sei de maneira positiva que ele jamais se ocupou de espiritismo e nunca tinha lido qualquer obra ou publicação sobre esta matéria. Então, mais irresponsável ainda, né? Ou seja, ali o redator está se retratando, né? Em relação a tudo isso. Então ele fala, olha, posso afirmar, conheci a pessoa e posso te garantir que ele nunca leu nada sobre o espiritismo, tá? Continuando. Autorizo-vos a usar o meu nome, pois estou pronto a provar a veracidade do que avanço. Se for necessário, todos os meus irmãos e os melhores amigos do defunto consideram um dever certificá-lo. Oxalá tivesse ele conhecido e compreendido o espiritismo, olha isso, pois nele teria encontrado a força de resistir às funestas inclinações que o conduziriam àquele ato insensato. Aceitar, etc. Aí ele assina, né? Chavot, doutor em medicina, Rue de Petit Saint-Jean. Ou seja, um doutor, né, em medicina, está retratando ali, praticamente, né, toda essa história aí, mal contada, e ele vem dar ali a sua opinião, colocando o seu nome, falou, não, eu tenho como provar, conheci a vítima, e ele fala uma coisa interessante, oxalá tivesse ele conhecido o espiritismo, né, e compreendido nele a força de resistir a essas funestas inclinações que o conduziram àquele ato insensato. Né? Então, olha quanta coisa que Kardec, de uma certa forma, passou, né, em relação a tudo isso. Então, a gente já viu aí coisas absurdas que as pessoas culpam o espiritismo. Mais uma também, né, agora, de suicídio. E agora, uma história que continua, né, Kardec vai colocar justamente para a gente entender isso, né, ele vai compilando isso aí. Olha só o título, Suicídio impedido pelo Espiritismo. Agora vai mostrar que realmente o Espiritismo, ele tem uma tendência, né, muito forte em justamente o quê? Eliminar o suicídio, né, explicar a origem da vida, para onde a pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes do Espiritismo, eu acho que é nos ensinar, nos permitir entender um pouco mais os aspectos da vida, né, em suas maiores dimensões, nos dando oportunidade aí de entender as consequências, a lei de causa e efeito, ação e reação, para que nos acalme o coração, nos faça refletir. Realmente, se tiver um problema, isso vai passar, nada dura eternamente, isso é apenas um átimo de segundo na eternidade. Então, pelo contrário, né, eu acho que o Espiritismo nos ensina muito e é um grande antídoto contra o suicídio, né? Mas vamos ver essa história aqui, para ver também ali como que o conhecimento espírita salvou, né, uma pessoa. Escreve-nos de Lyon em 3 de outubro de 1864. Conheceis a reputação do capitão B. É um homem de uma fé ardente, de uma convicção comprovada. Dele já falaste em vossa revista. Algum tempo achava-se nas margens do rio Saône, em companhia de um advogado, espírita como ele. Prolongando o passeio, aqueles senhores entraram no restaurante para almoçar e logo viram outro viajante entrando no mesmo estabelecimento. O recém-chegado falava alto, ordenava o prato com brusquidão e parecia querer monopolizar o pessoal do restaurante. Vendo esse sem cerimônia, o capitão disse em voz alta algumas palavras um pouco severas ao recém-vindo. De repente, sentiu-se tomado de estranha tristeza. O Sr. B é médio auditivo. Ouve distintamente a voz de seu filho, do qual recebe frequentes comunicações, murmurando ao seu ouvido. O homem tão rude que estáis vendo vai suicidar-se. Vem aqui fazer sua última refeição. Então, olha só, que drama, né? Então, acho que é uma lição para nós também, né? Muitas vezes a gente não sabe ali o que a pessoa está passando. Chegou ríspido ali no restaurante, né? Tratando as pessoas mal. Mas imagina o que a pessoa poderia cometer ali, né? Então, por isso que a gente não pode julgar, a gente não sabe o drama ali
diário que a pessoa passa, as dificuldades que ela tem, né? E por isso que a gente tem que ver e lamentar, e em vez de recriminar, fazer uma prece, né? Porque a gente sabe também que por trás disso tem muitos espíritos ali que ajudam, né, a pessoa a cometer o suicídio, né? Mas olha que interessante. Bom, o capitão levanta-se precipitadamente, dirige-se ao desordeiro e lhe pede perdão, olha só, por ter externado tão alto o seu pensamento. Depois o arrasta para fora do estabelecimento e lhe diz: Senhor, ide suicidar-vos? Houve grande estupefação da parte do indivíduo, ancião de 76 anos, que lhe respondeu: quem vos pode revelar semelhante coisa? Imagina a surpresa dessa pessoa, né? Como que ele poderia? Imagina o choque que ele levou em relação a tudo isso. Alguém chegar e falar assim: você vai cometer suicídio? Imagina ali o constrangimento dele nesse momento, saber ali que os seus mais recônditos segredos ali naquele momento foram, né, revelados, né? Foram desvendados. Então, olha só. Aí ele fala: quem vos pôde revelar-vos semelhante coisa? Deus, respondeu o Sr. B. Depois começou a falar-lhe docemente com bondade sobre a imortalidade da alma e, reconduzindo-o a Lyon, o entreteve sobre o espiritismo e de tudo quanto em casos tais Deus pode inspirar, a fim de encorajar e consolar. O velho contou a sua história. Antigo ortopedista, tinha sido arruinado por um sócio infiel. Ficando doente, viu-se forçado a ficar longo tempo no hospital, mas, uma vez curado, sua saúde o atirou no olho da rua, sem nenhum recurso. Foi recolhido por uma pobre operária, criatura sublime que, durante meses seguidos, o alimentou, sem a isto ser obrigada por nenhum laço que não fosse a piedade. Mas o medo de lhe continuar sendo um fardo o havia impelido ao suicídio. Que drama, né? Olha só, pessoa, mais uma possibilidade aí de a gente entender um pouco mais os dramas humanos, né? A gente não sabe o que as pessoas passam no dia a dia. Tem uma frase que fala que quando a pessoa fere, a Joana que fala isso, né? A Joana de Anjos, quando a pessoa fere, ela está pedindo socorro, na verdade. E quem está bem consigo mesmo não faz mal a ninguém. Então, muitas vezes, com a agressão, é um brado de socorro, né? Então, olha só que história triste, né? Ou seja, um antigo ortopedista, arruinado por um sócio, vai para a famosa Rua da Amargura, né? Sofre muito. E mesmo assim, olha a bondade divina, né? Foi recolhido por uma pobre operária, uma pessoa, fala que sublime, que alimentou isso, sem nem ter nenhum conhecimento, não sabia quem era ele. Então, de um lado, né? Olha só, de um lado ele tem toda essa dificuldade, mas de outro também, como tem pessoas boas no mundo que nos dá a mão e nos incentiva a continuar, né? Então, para ele, né, para o senhor, já seria isso uma grande oportunidade, mas mesmo assim, ele continua, de uma certa forma, ainda mantendo essa tendência suicida, né? E aí continua: o capitão foi ver a digna mulher, né, a operária, encorajou-a, ajudou-a, mas quando se tem de viver, o dinheiro acaba depressa, e ontem todo o parque mobiliário da operária teria sido vendido se alguns espíritas não tivessem resgatado os poucos móveis de seu único quarto, pois, desde que passou a alimentar o velho, há um ano, a casa de penhores havia apreendido colchões, cobertores, etc. A penhora foi suspensa graças aos bons corações tocados por esse generoso devotamento. Mas não é tudo. É preciso continuar até que o velho tenha conseguido um refúgio junto às irmãs de caridade. A respeito, Carita, né, o Espírito Carita, fez-me escrever uma comunicação que vos remeto com toda a expressão de nosso conhecimento a vós, caro Senhor, que nos tornastes espíritas. Quanto a mim, não esqueço que me convidaste a ir ter convosco quando voltares. História linda, né, que nos faz aí realmente pensar. Então, olha só, o capitão foi ver a mulher, essa operária, né, a gente sabe a dificuldade do operário naquela época, ganhava muito pouco, trabalhava muito, ganhava muito pouco, existia uma exploração muito grande, né, do trabalho. Ou seja, ela, para poder manter o senhor, ela teve que penhorar praticamente os móveis, objetos da casa, né, vendeu colchões, cobertores. E aí, então, eles foram lá e ajudaram ela a recuperar um pouco isso, dando ânimo também para ela, né? Então, olha que história interessante e muito confortadora, né? Pensar que mesmo ele dentro desse drama, né? Esse drama aí praticamente que ele viveu, ele teve uma ajuda de uma pessoa e agora de outros, né? No caso, um senhor
o capitão ali, né, o capitão B, espírita convicto, médium, que vai, então, de uma certa forma, ajudar. Nesse caso, o espiritismo salvando uma vida, né? No outro, sendo julgado de ter ceifado uma, né? Então, olha as duas circunstâncias totalmente diferentes, né? Uma, claro, inverossímil, né? Não nada real ali, uma criação ali para chamar muita atenção, né? Um sensacionalismo de um jornal, e outra, um suicídio impedido pelo espiritismo, né? De uma forma ali comovente, uma história ali muito interessante, comovente, né? Duas situações diferentes, dois ensinamentos ali para a gente pensar. Né? E aí, então, a comunicação de Cáritas vai nos fazer pensar um pouco isso sobre a vida, né? O Espiritismo, esta estrela do Oriente, não vem somente abrir as portas da ciência. Faz mais que isso. É o amigo que vos conduz uns aos outros para vos ensinar o amor ao próximo e, sobretudo, a caridade. Não esta esmola degradante que procura na bolsa a menor moeda para lançar na mão do pobre, mas a doce mansuetude do Cristo, que conhecia o caminho onde se encontra o infortúnio oculto. Meus bons amigos, encontrei em meu caminho umas destas misérias da qual a história não fala, mas de que coração se lembra quando testemunhou tão rudes provas. É uma pobre mulher, é mãe, tem um filho desempregado. Há vários meses, além disso, alimenta uma infeliz operária como ela. E como se não bastasse, um velho vem diariamente encontrá-la à hora do almoço, quando há o que comer. Mas no dia em que falta o necessário, as duas pobres mulheres, criaturas admiráveis pela caridade, dão a sua refeição aos dois homens, o velho e o jovem, sob a ligação de que, estando com fome, comeram antes. Vi isto repetir-se muitas vezes. Vi o velho, no momento de desespero, vender sua última roupa e querer, por insigne ato de loucura, dar o último adeus à vida antes de partir para o mundo invisível, onde Deus os julga a todos. Vi a fome imprimir suas marcas nesses deserdados do bem-estar social, mas as mulheres oraram a Deus com fervor e foram ouvidas. Já pôs irmãos espíritas sob os seus passos, e quando a caridade chama, os corações devotados respondem. As lágrimas dos espelhos já secaram, só resta a angústia do manhã, o fantasma ameaçador do inverno, com seu cortejo de geadas, de gelo e de neve. Eu vos estendo a mão em favor desses infortúnios. Os pobres amigos são enviados de Deus. Vem dizer-vos, nós sofremos, Deus o quer, é o nosso castigo e ao mesmo tempo um exemplo para a nossa melhora. Vendo-nos tão infelizes, vosso coração se enternece, vossos sentimentos se dilatam, aprendeis a amar e lamentar o infeliz. Socorrei-nos, a fim de que não murmuremos, e também para que Deus vos sorria dos píncaros do seu belo paraíso. Eis o que disse a pobre em seus farrapos. Eis o que repete o anjo da guarda que vos vela e o que vos repito. Simples mensageiro da caridade, intermediário entre o céu e vós. Sorride ao infortúnio, ó vós, que sois tão ricamente dotados de todas as qualidades do coração. Ajudai-me em minha tarefa, não deixeis fechar esse santuário de vossa alma onde mergulha o olhar de Deus. E um dia, quando entrardes nas mãe pátria, quando com o olhar incerto e o passo inseguro, buscardes o vosso caminho através da imensidade, eu vos abrirei a porta do templo, de par em par, onde tudo é amor e caridade. E vos direi, entrai, meus amados, que eu vos conheço. Cari, que passagem linda, né? Dando um fechamento aí muito bonito, muito inspirador e muito poético, né? Sobre a vida, sobre a importância de praticar a caridade, né? De amar realmente as pessoas, fazer o bem, né? Ajudarem na sua máxima, no seu máximo exemplo, né? Uma história muito bonita que vem fechar aí com a mensagem de Carita, né? Então é isso aí. Duas histórias que nos faz pensar aí da importância do espiritismo em nossa vida, né? Nos dando a oportunidade de entender aí um pouco mais de nós mesmos. Isso já nos impulsiona para uma melhora íntima, para um caminho mais seguro aí, nos livrando de problemas do mundo, dramas, tentações e principalmente do suicídio, né? Então é isso aí. Agradecemos a presença. Mais uma quinta-feira de estudo. Obrigado pela participação e vamos orar então para finalizar o nosso estudo. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus e simplesmente, Senhor, agradecer por essas histórias que nos ensinam um pouco sobre o nosso comportamento também aqui no dia a dia, para que possamos realmente, em todos os momentos, apesar das grandes dificuldades que passamos, temos fé, confiança, buscar realmente a figura de Jesus para que Ele nos dê
a força necessária para não sucumbir às nossas provas, que muitas vezes nós mesmos acumulamos em nossos corações. Nos dê força, Senhor, nos dê paz, tranquilidade, para que possamos resolver os nossos problemas com afinco, dedicação e muita coragem. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores espirituais. E permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Muito obrigado.